Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus seja com cada um de vocês. Que bom estamos aqui de volta para juntos darmos continuidade à nossa série que temos visto juntos aqui todas as quintas-feiras. Que bom estar com vocês, que bom encontrar com vocês, o pastor, as ovelhas e o pastor, para mutuamente nos fortalecermos e encorajarmos e crescermos na fé e na maturidade cristã até a vinda do nosso Senhor para vir buscar a sua igreja. Hoje nós vamos dar continuidade à série que iniciamos semana passada, intitulada Dicas para uma Vida Melhor. Dicas para uma Vida Melhor. E eu estou compartilhando essas dicas com vocês porque eu acredito que nós podemos viver uma vida feliz, bem-sucedida e alegre e vitoriosa aqui na Terra, apesar de todos os desencontros, apesar de toda a situação do mundo aí fora, nós podemos, como cristãos, viver uma vida melhor, uma vida boa aqui na Terra. E a vida é tão curta e passa tão rápido e que a gente nem percebe a passagem da nossa vida e tão rápida que ela é aqui. Portanto, não vamos desperdiçar a nossa vida, mas vamos procurar vivê-la da melhor maneira possível e, sobretudo, viver de forma satisfatória, alegre, feliz, vitoriosa e assim por diante. Nós vimos na semana passada, a primeira dica que demos a vocês foi que não se castigue por não ter tudo o que gostaria, mas aceite, mas seja grato por aquilo que você tem. Essa foi a primeira dica que demos a vocês na semana passada. Não se castigue por não ter tudo o que gostaria. Aceite o que Deus lhe deu com gratidão. E hoje nós vamos compartilhar uma segunda dica a vocês. E essa dica é profundamente interessante. E essa dica, a segunda dica de hoje é: pare de reclamar dos seus problemas. Pare de reclamar dos seus problemas. Por quê? Porque problemas nunca acabam. Os problemas vêm e vão e chegam outros. É assim, a vida aqui no mundo em que vivemos é uma vida de problemas e de resolução de problemas. Não tem como viver esse mundo depois que o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo sem problemas. Portanto, o problema faz parte da vida de todos nós. Eles vêm, eles vão, chegam outros, enfim. Mas reclamar não faça com que você viva uma vida melhor. Porque problemas vêm e nunca acabam, sempre surgem outros. E há muitas pessoas que têm o hábito de murmurar, reclamar e praguejar, né, quando estão passando por momentos de dificuldades ou quando enfrentam alguns problemas em suas vidas. Muitos reclamam sem saber nem o porquê das coisas, não têm conhecimento de Deus, não entendem absolutamente nada das coisas de Deus, então vivem reclamando de tudo e de todos, desconhecem e não conhecem a Deus, desconhecem a pessoa de Deus, seu caráter, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, e não o conhecem de forma experimental, nunca o receberam em seus corações, nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus, e então vivem reclamando e murmurando e se queixando de tudo e de todos. Porém, o nosso Deus é Pai. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, disse: quando fores orar, orarei assim: Pai nosso que está no céu, um Pai de todos nós. E Pai sabe muito bem como cuidar, suprir, como livrar, como guardar e proteger os seus filhos. Deus é Pai. Então não temos que reclamar. Temos que confiar, crer nos cuidados desse Pai, pois Ele sabe muito bem sustentar, cuidar, guardar, proteger os seus filhos. Agora, é muito comum quando as coisas vão bem na nossa vida, as coisas fluem normalmente na nossa vida, estamos conquistando, estamos realizando, não estamos enfermos, não há problema financeiro, estamos indo bem na vida profissional, acadêmica, familiar, relacional. É muito bom e muito fácil nesses momentos da vida as pessoas louvarem a Deus, ficarem felizes e alegres, pularem e saltarem de alegria, mas quando chegam os dias de dificuldades e problemas na nossa vida, as pessoas têm a tendência de começar a reclamar, de começar a murmurar,
de começar a questionar as coisas. E esse tipo de comportamento, mediante os problemas da vida, de reclamar, questionar, duvidar, enfim, é um comportamento que entristece muitíssimo ao nosso Deus. Deus fica profundamente entristecido quando seus filhos reclamam, queixam, murmuram quando estão passando por dificuldades na vida. Murmurar significa falar em tom difamatório, ou reclamar, se queixar, cochichar, ou resmungar. Isso significa murmurar, ficar aí reclamando das coisas da vida. E a murmuração, presta atenção no que eu vou dizer, a murmuração tem um poder maligno destruidor implacável. Vou repetir, a murmuração, a reclamação, o queixume, que muitos de nós às vezes temos o hábito de praticar, tem um poder maligno de destruição incrível, incrível. Porque quando começamos por demais a reclamar, murmurar e se queixar, nós começamos a se afastar das pessoas e também afastamos de Deus. Então nós temos sempre uma queixa e uma reclamação das pessoas e uma queixa e uma reclamação de Deus. Então nos afastamos das pessoas e de Deus, porque sempre há uma queixa em nós, sempre há um reclamar em nós e uma murmuração em nós. E muitas vezes, diante dos acontecimentos, que é o pior de tudo, achamos que Deus é culpado. Colocamos a culpa em Deus. Queremos alguma coisa, desejamos algumas coisas, não recebemos, começamos a culpar a Deus e nos tornamos indiferentes a Ele. Começamos a ficar frios, distantes, indiferentes à pessoa de Deus por achar que Ele é culpado e que Ele poderia estar nos ajudando e, sobretudo, e então começamos a murmurar e a reclamar. E a murmuração nem sempre é de boca, nem sempre verbalizamos. Tem gente que verbaliza de manhã, à tarde, à noite, qualquer hora ele está falando, está reclamando, está resmungando, mas tem gente que não fala. Mas mesmo assim reclama no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, lá no seu coração, ele está reclamando, ele está questionando, ele está se queixando de algumas situações em sua vida. E interessante observar que a murmuração e a reclamação, ela sempre começa com algo que desejamos para a nossa própria satisfação. Reclamamos sempre por alguma coisa que eu queria para a minha satisfação pessoal. Nem sempre reclamamos porque é alguma coisa para os outros, ou para um amigo, para o vizinho, mas quando se trata de ser alguma coisa para a nossa própria satisfação, e não temos, começamos a reclamar, começamos a murmurar. E a pior murmuração, não existe pior murmuração do que esta, é a murmuração contra Deus. Quando murmuramos contra Deus, reclamamos as coisas de Deus, é uma coisa terrível, porque quando reclamamos de Deus e murmuramos contra Deus, estamos reclamando de um Deus que é bom, justo, misericordioso, gracioso, fiel, justo em todos os seus caminhos, um Deus perfeito, que não há um Deus em quem não há maldade, que não há injustiça. Como é que vamos reclamar de um ser com um caráter desse? Então perceba, quando reclamamos de Deus por alguma coisa, estamos reclamando do seu caráter, da sua inteireza de caráter, que é perfeito, santo e justo. Por isso, a pior reclamação que a gente pode fazer na vida é a reclamação contra Deus, contra o seu cuidado, contra a sua bondade, contra o seu amor, sua misericórdia e a sua justiça. E a murmuração, e o queixume, e o reclamar, vem sempre e procede sempre de um coração muito egoísta. Sempre muito egoísta. Por quê? Porque ele reclama, e ele reclama do que não recebe. Ele está reclamando de alguma coisa que ele queria, desejava para o seu prazer e satisfação, não recebe, começa a reclamar. Então ele começa a pedir para os parentes, amigos, os irmãos em Cristo, ele começa a buscar nessas pessoas aquilo que ele deseja para a sua satisfação pessoal, às vezes não encontra, as pessoas não podem lhe dar. Ele começa a reclamar das pessoas. Aí ele ouve falar de Deus.
Ele vai buscar a Deus. Deus pode me dar, Deus pode realizar, Deus pode fazer com que eu chegue lá, eu tenha essa situação para minha satisfação pessoal, mas Deus não dá, aí ele reclama contra Deus. Aí ele começa a murmurar contra Deus. Interessante isso, o coração egoísta dessa pessoa. O texto diz em Tiago, capítulo 4, verso 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso deleite. Tem muita coisa que a gente deseja, tem muita coisa que a gente almeja, que é só para o nosso desejo, é só para a satisfação pessoal, não vai abençoar mais ninguém, não vai alcançar mais ninguém, não vai agraciar mais ninguém. E às vezes queremos e desejamos coisas absurdas e Deus não nos dá, porque pedimos mal. E quando não recebemos, porque pedimos mal a Deus, começamos a reclamar, então, e murmurar contra Deus. E a murmuração é uma reclamação constante. A murmuração é uma reclamação constante daquilo que se deseja e não recebe. Começamos a se queixar, começamos a murmurar. E esse pecado, e esse erro cometeu o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus vai, com a sua mão forte e poderosa, libertar o seu povo que estava sendo humilhado, subjugado, escravos e castigados no Egito. Deus então levanta um homem para tirá-los da escravidão, faz proezas e grandes milagres no meio daquele povo, tira o seu povo que era escravo do Egito para levá-los para uma terra que manava leite e mel. E eles saíram com gado, saíram com animais, saíram com ouro e prata do Egito. Saíram bem do Egito para ir para a sua terra prometida. E no processo desse caminhar até a terra, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Começaram a murmurar sentindo falta da comida do Egito, da cebola do Egito, do pimentão do Egito, de outras coisas lá do Egito, reclamando e murmurando contra Moisés e contra Deus. Veja, Deus tinha libertado esse povo da escravidão, tinha lhes feito uma promessa e mostrou a eles milagres extraordinários no Egito. Mesmo assim, eles reconhecendo que Deus tinha feito tudo isso, começaram a reclamar. Faltou água, reclamou, Deus manda água da rocha. Faltou pão, Deus manda o maná. Faltou carne, Deus manda carne. Sombra para guiá-los de dia no sol do deserto, com as nuvens, coluna de fogo para guiá-los à noite. Enfim, Deus estava sempre fazendo coisas tremendas e provendo essa multidão de pessoas no deserto de forma tremenda. E eles se alegravam quando a provisão chegava. Mas quando os problemas também chegavam, eles murmuravam e reclamavam contra tudo e contra todos. Eles tinham o hábito de reclamar. Nada era satisfatório, nada era suficiente para eles. E isto era um sinal de ingratidão. Quando começamos a reclamar e esquecemos o que Deus já fez em nós e por nós, isso é uma atitude de ingratidão. Ingratidão, esquecendo de tudo que Deus tinha feito, da promessa que tinha feito, os milagres que tinha feito, mesmo assim continuaram murmurando, e por isso ficaram 40 anos no deserto de um lado para outro, até que pudesse entrar na terra prometida. Portanto, fuja desse comportamento. Fuja do comportamento de de reclamar, de se queixar, de ficar murmurando, reclamando dos problemas da vida, porque isso não convém a nós que conhecemos a Deus e que conhecemos a sua palavra. Se você deseja parar de ficar andando em círculos na sua vida pessoal, familiar, profissional, acadêmica e sem chegar a lugar nenhum na sua vida, aprenda. Se você deseja parar de andar em círculos e chegar a lugar nenhum, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se queixar dos problemas da vida. E cada momento que deixamos de reclamar, chegue o que chegar, aconteça o que acontecer, nós abandonamos o hábito de murmurar. Cada momento que deixamos de murmurar, nós estamos apontando a Deus que estamos crescendo na fé, crescendo na confiança, crescendo na esperança.
que nós estamos amadurecendo na fé, nos tornando maduros na fé, que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Quando deixamos de murmurar, estamos dizendo a Deus, olha, eu conheço a Deus, sei o que o Senhor faz, sei o que o Senhor está vendo, sei o que o Senhor está percebendo, sei que o Senhor vai transformar essa coisa em coisas boas na minha vida, mas não murmura, não reclama. Agradece, louva e adora. É isso. Portanto, nós devemos usar os nossos lábios, usar nossa boca, usar nossa mente, nosso coração, usar todo o nosso ser para louvarmos a Deus, para engrandecer o seu nome. Mesmo nas dificuldades, temos que aprender a ser gratos e louvar e adorar a Deus. Isso é que trará o favor de Deus a nós. Não é reclamando que Deus vai intervir, não é murmurando que Deus vai chegar, não é se queixando que Deus vai fazer alguma coisa, não. O que vai atrair Deus é o nosso coração agradecido a Ele por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele pode fazer. É isso que trará o favor de Deus para a nossa vida. O contrário só traz coisa ruim, porque você semeia e o que você semeia você colhe. E palavras são sementes. Se você vive falando, reclamando, você vai colher o que você está semeando. Então, se você semeia palavras boas, se você semeia louvor, adoração a Deus, confiança, esperança nele, paciência nele, enfim, você vai colher coisas boas. Porque você colhe o que você semeia, e palavras são sementes. Portanto, use a sua boca para louvar a Deus, mesmo nos tempos de dificuldade, porque isso atrairá Deus para a sua vida. O nosso caminho não é a da murmuração, mas é de alegrar-se no Senhor e dar-lhe graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Na carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 e 18, lemos: regozijai-vos sempre, veja, alegrem-se sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Qual é a vontade de Deus para convosco? Para você, para mim, para todos nós. É que nós possamos em tudo dar graças, sermos agradecidos e jamais murmurarmos em qualquer circunstância, sermos agradecidos, pois esta é a vontade de Deus. Então, não murmure, não reclame, mas em tudo dai graça, em tudo louvai, em tudo o adorai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, se nós estivermos felizes, vamos louvar, pular. E é fácil quando a gente está feliz louvar, pular. A gente canta, põe música alta para ouvir, fica todo alegre, né? E vai sorrindo para todo mundo. Mas quando a dificuldade chega, paramos de louvar e adorar. Por quê? Temos que louvar, né? Portanto, se estivermos felizes, louvemos a Deus. Mas se estivermos tristes ou passando por algumas provações, vamos continuar glorificando o seu nome. Vamos continuar exaltando Deus, porque Deus não deixa de ser Deus porque eu estou passando por um problema. Ele continua sendo o mesmo, fiel, bom, misericordioso, salvador, libertador, é o mesmo. Ele não muda. Nós, homens, mudamos, mas Deus jamais muda. Eu e os homens somos limitados em tentar fazer alguma coisa, mas Deus não. Nada é impossível para Deus. Então é nessas horas que nós precisamos professar a nossa fé, demonstrar a nossa alegria, a nossa esperança para aqueles que nos cercam. Porque há uma esperança em nós que Deus gerou e trouxe em nós pela pessoa do Espírito Santo que habita na nossa vida. Em Tessalonicenses diz, então, que nós devemos nos regozijar sempre e em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. E outra coisa, o nosso Deus, diz a Bíblia, que ele habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio da reclamação, da murmuração, das dúvidas, dos temores, dos receios, nada disso. Deus habita no meio dos louvores. Quando estamos louvando a Deus, adorando a Deus, sendo grato a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele nos prometeu que ainda fará, quando nós lembramos dessas coisas no meio das dificuldades e das provas e o louvamos e o adoramos por isso, Ele habita no nosso meio, Ele vem estar
Ele envia os seus anjos, ele envia a sua glória, ele envia o seu poder, porque ele gosta, tem prazer de estar no meio do louvor. Ao contrário, ele detesta e jamais estará no meio da murmuração, da reclamação, dos queixumes, das dúvidas, enfim, jamais. Porque isso revela a falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé para agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais a gente aprende da palavra e conhece a palavra, vê as promessas da palavra, o caráter de Deus na palavra, nós nos fortalecemos na palavra, e então nós também nos fortalecemos para louvar, adorar e dar graça em qualquer circunstância da nossa vida. Qualquer circunstância da nossa vida. E é evidente que haverão momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de perdas, momentos de confusão familiar, de uma série de coisas. Sim, haverá muitos momentos, mas não importa. Eu preciso, enquanto estou passando por essa situação, não confundir as coisas. Problemas com Deus e Deus com os problemas. Até porque muitos deles somos nós mesmos que provocamos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com as nossas posturas. Não tem nada a ver com Deus, que nós temos livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ir e vir e fazer o que quiser da vida. E muitas coisas nós fazemos e geramos problemas, agora queremos culpar a Deus. Não. Vamos louvar e adorá-lo, ainda suplicando pela sua misericórdia, porque ele pode intervir e nos tirar de muitas situações semelhantes. Deus está, presta atenção no que eu vou dizer, Deus está no controle de tudo e de todos. Deus está no controle de tudo o que acontece. Tudo. E também de todos. Ou seja, isso inclui eu e você. Ele está no controle da minha vida, ele está no controle da sua vida, ele está no controle da nossa vida e ele sabe tudo que se passa, tudo que chega e por que chega na vida de cada um de nós. Por isso, se você é cristão, louve, adore, dê graças a ele. A única coisa que deve sair dos nossos lábios é louvor, adoração e gratidão. Louvor, adoração e gratidão. Precisamos ser e seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um pregador fenomenal, ele fez tanta coisa pela igreja de Cristo na face da terra, mas ele sofreu muitíssimo. Sofreu muitos açoites, naufrágios, sofreu prisões, foi apedrejado. O apóstolo Paulo teve uma vida de avanço missionário e conquista para o reino de Deus, mas também sofreu muitíssimo. Mas a palavra de Deus diz, a gente vê na história do apóstolo Paulo que ele nunca reclamou. Ele sempre foi agradecido a Deus por receber dele a revelação que lhe deu a salvação e a vida eterna. Ele não murmurava, ele não reclamava, e não questionava a Deus por coisa alguma. Lembram-se de Paulo na prisão? Pois é, o meu nome vem daí. Paulo e Silas na prisão. Papai cristão, quando eu nasci, eu sou gêmeo, nasci eu e meu irmão. Meu pai recorreu a esse personagem bíblico, Paulo e Silas, e deu a nós esse nome. Eu, Paulo, me chamo Paulo, meu irmão gêmeo Silas. Lembro de Paulo e Silas na prisão, quando eles tinham sido presos por causar uma libertação de uma moça que era escrava do ocultismo por anos, abusada por aqueles homens que a usavam para os seus negócios, e ela então conhece a Jesus. Paulo expulsa aquele mal que havia, ela se torna uma mulher livre, e ele é preso, açoitado por isso. E o texto diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e à meia-noite eles não estavam murmurando, clamando, reclamando, questionando absolutamente nada. O texto diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Lembram disso? Está nas Escrituras, no livro. E então, eles cantaram louvores ao Senhor, que houve um grande terremoto. Paulo e Silas e todos os prisioneiros que estavam, nenhum deles se perdeu. O carcereiro, que vendo aquilo, que por hora estava percebendo que Paulo e Silas eram diferentes, quando percebe que há tudo aquilo, ele tenta se matar. Paulo e Silas não façam isso. Então o carcereiro pergunta a Paulo, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Paulo diz, crê, e será salvo tu e tua casa. Foi salvo Paulo, Silas, porque louvavam, foi salvo o carcereiro, e a família dele todo foi salvo. Por quê?
Porque quando se louva em tempo de dificuldade e adora, Deus sempre intervém. Deus sempre se manifesta, porque Deus é um Pai maravilhoso para todos nós. Portanto, não murmure, louve, adore, sejamos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação e qualquer problema, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Me dá graça, me dá paz, me dá esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu tinha muito, eu podia. Quando tinha pouco, eu podia. Quando eu tinha que comer, eu podia. Quando eu não tinha que comer, eu podia. Quando eu estava livre, eu podia. Quando eu estava preso, apanhando, eu podia. Eu podia sempre estar bem, porque Deus estava comigo. Podia louvar, adorar e agradecer, porque Deus estava comigo. Precisamos realizar aquilo que Deus nos pede. Deus nos pede para que em tudo possamos ser a Ele agradecido em todas as circunstâncias. Estais sempre alegres, o texto. Orai incessantemente. Dai graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. E existem situações, eu sei que são muito difíceis, nem todas as situações são fáceis de agradecer, perdas, doença, infidelidade conjugal, problema com droga, e gravidez indesejada, enfim, uma série de coisas às vezes pode chegar que é difícil num momento como esse ser agradecido, louvar a Deus e adorar, mas isso é o que temos que fazer. Isso que temos que fazer. Em todo e qualquer problema, precisamos nos voltar para Deus, dando graças a Ele, louvando e adorando em todas as circunstâncias. E também deve ficar bem claro uma coisa, deixa eu deixar claro uma coisa. E também deve ficar claro que a Bíblia nos ensina a agradecer em todas as coisas e não por todas as coisas, que é completamente diferente. Vou repetir. A Bíblia nos ensina que nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, qualquer momento da vida, sejam bons ou ruins, mas não por todas as situações. Eu não vou agradecer a Deus por uma doença que veio, que eu fui acometido. Mas na doença, quando fui acometido, eu posso agradecer a Deus, porque eu sei que Ele está vendo, Ele está percebendo, Ele pode intervir, Ele pode me curar. Eu vou agradecer por ter um Deus que vê, sabe e me ouve. E pode me curar a hora que Ele quiser, entendeu? Não vou agradecer pela perda, mas na perda eu vou ser grato a Deus, porque Ele deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Percebe? É isso que a Bíblia diz. E quando acontece algo assim muito doloroso, muito triste em nossa vida, ficamos muito sensíveis. Então os nossos corações começam a ficar apertados e nós caímos em tristeza e começamos a nos fechar. Essa é a tendência. Mas o Senhor insiste que a gente faça algo diferente. Fique triste, derrotado e se fechando para tudo e para todos, devemos dar graças em todas e qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, dar graças, louvar e adorá-lo. Amém? Não é tremendo isso? O louvor e a adoração é o remédio para o nosso coração. Quando as coisas não estão bem na nossa vida, alguma coisa está estranha, não adianta ficar reclamando, questionando, isso não vai melhorar em nada. Mas se começarmos a louvar a Deus, adorá-lo, e voltar os nossos olhos para Ele, nossa esperança nele, as nossas orações a Ele, o nosso coração vai ficar livre, não é? Dessas preocupações, nosso coração ficará leve. O louvor e a adoração é um remédio para o coração, para a alma, para o espírito aflito, amedrontado, triste. O remédio é o louvor e a adoração. Deus nos dá receita. Em tudo, dai graça. Agora, quando nos fechamos, finalmente acabamos nos afastando e dando as costas para Deus e começamos a decair fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando começamos a reclamar demais dos problemas, nós começamos a se distanciar das pessoas, de Deus, das Escrituras, dos cultos,
da leitura bíblica, começamos a ficar meio fracos e frios e começamos a desviar dos caminhos do Senhor. Muitas vezes ficamos indiferentes para com eles. Não queremos mais saber de absolutamente nada a respeito de Deus, coisas espirituais. É assim, não é? Pois é. Então, não murmure, louve, adore, seja agradecido. Agora, para concluir, quero deixar 4 palavras rápidas para você a respeito desse assunto. A primeira palavra é: não, nas provas e nos problemas da vida, não reclame, adore a Deus. Vou repetir. Nos problemas da vida, quando você estiver enfrentando, não se queixe, não reclame, não murmure. Adore a Deus, louve a Ele e seja-lhe agradecido. Porque dar graças a Deus e louvar a Deus e se alegrar com Deus quando todas as coisas estão bem, estão legal, estão em dia, é maravilhoso, isso é muito fácil fazer. Mas dar graças a Deus nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações, nas provações e nas necessidades da vida é que se mostra quem é um verdadeiro adorador. Porque adorar a Deus e louvar, dizer que crê nele, que confia nele, que espera nele, que ele é tudo para você quando tudo está bem, é fácil. Mas quando chega um problema de um filho, de um cônjuge, de uma empresa, ou financeira, ou sei lá, de que ordem for nossa vida, será que nós continuamos louvando a Deus? O adorando? Sendo agradecidos? Pois é. É aí é que se descobre quem é um verdadeiro adorador. Aí é que é revelado quem adora a Deus ou não. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 4, 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca de quem o adore, e adore em espírito e em verdade. E quando é que nós revelamos que há verdade em nosso espírito em adorar e louvar a Deus? Quando estamos na prova, quando estamos enfrentando problemas na vida. É aí que se revela o coração de um adorador. Porque cantar, pular, dar glória a Deus e ficar todo feliz, todo crentão, não é? Quando as coisas estão bem é fácil, mas eu quero ver ficar todo crentão, alegre, feliz e adorando a Ele quando os problemas chegam. Deus não deixa de ser Deus porque os problemas chegam, Ele continua sendo o mesmo, Pai amoroso, bondoso, protetor, misericordioso, perdoador, ajudador, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda em seu caráter. Nós podemos mudar, mas Deus jamais muda. Portanto, temos que continuar adorando a Deus, porque é nessas horas que o adorador aparece. Olha o que o salmista Davi disse no Salmos 31, verso 7. Está escrito assim: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma na angústia. Ele começa bem dizendo, ele começa louvando a Deus aqui nesse texto, e a bondade, reconhecendo a bondade, a benignidade dele, a bondade dele, o amor dele, começa cantando, louvando, porque sabe que Deus o ama e é bom. Agora ele diz uma coisa interessante: pois consideraste a minha aflição. Veja, Deus considera. Deus vê, percebe e considera, sabe o que está passando, sabe o que está acontecendo. Mas olha o que ele continua dizendo: conheceste a minha alma nas angústias que Davi passou e que a alma dele foi revelada a Deus. Se era ou não adorador a Deus, perceberam? É nos momentos das angústias, dos problemas que surgem na vida de todos nós é que revelamos se cremos ou não cremos, se confiamos ou não confiamos, se acreditamos que Deus nos ama ou não nos ama, se acreditamos que Deus sabe ou Deus não sabe do que estamos passando, percebe? Nessas horas é que o adorador aparece. Portanto, sejamos adoradores e não murmuradores. Segunda coisa que eu quero deixar para você é que saiba, a murmuração traz a ira de Deus sobre nós. Não vai trazer a graça, a bênção, mas traz a ira. O que se consegue com a murmuração diante de Deus é só a sua ira. A Bíblia diz no livro de Números 32, verso 13, assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel.
e fez andar errantes pelos desertos 40 anos até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Qual o mal que fizeram aos olhos do Senhor? Ficaram murmurando e reclamando durante todo o tempo. Tudo para eles era motivo de reclamar. E por isso rodaram 40 anos no deserto, até que aquela geração de reclamões e de queixosos deixasse de existir, para que a nova geração pudesse entrar na terra prometida. Perceberam? Só atrai a ira de Deus. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, e não murmureis como também aqueles que murmuraram no deserto e pereceram pelo destruidor. O murmurar e o reclamar atrai o destruidor. Destrói a nossa fé, destrói a nossa alegria, destrói a nossa esperança, destrói a destrói a nossa paz, destrói. Murmurar é uma coisa destrutiva. Louvar, adorar e agradecer é uma coisa que traz vida a todos nós. A terceira coisa, creia. Deus sempre trará proveito para a sua vida em todas as situações da sua vida. Deus sempre trará alguma coisa em nós de proveitoso, de coisa boa para nós. Não importa a situação. Para cada fato em nossas vidas existe um propósito de Deus. Vou repetir. Bom você decorar isso e memorizar. Para cada fato, bom, ruim, gostoso não, com dor, sem dor, qualquer coisa que chegar. Para cada fato em nossas vidas existe um propósito de Deus. Existe uma finalidade de Deus em ter permitido que estejamos passando. Todas as coisas contribuem para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, talvez para a nossa santificação, purificação. Talvez venha para moldar o nosso caráter, quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa altivez, enfim, uma série de coisas. Ou talvez para trazer um princípio, aprendemos a confiar mais em Deus, esperar mais em Deus, acreditar mais em Deus, mas em tudo, Deus sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. É como nos diz aquela canção antiga, eu cantava muito no Nordeste, quando viajava por Nordeste, com a minha violinha na mão, eu cantava muito essa canção, nunca esqueci. É um corinho bem antigo que dizia: deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a sua fé. Quer lhe fazer um vaso novo. E para fazer um vaso novo, às vezes, a gente precisa, trabalhar, tirar mato, tirar as pedras. Quando se trabalha com barro, há muita coisa que vem junto no barro que precisa tirar, pedaço de pedra, pau, raiz, mato, bichos. Então, no processo de tirar, para fazer um vaso novo e bom, às vezes são os problemas. Mas Deus sempre tem um propósito. A Bíblia diz isso em Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vou repetir. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo. Quarto e último lugar. Saiba, Deus sempre te dará vitória em qualquer circunstância da vida. Deus sempre lhe dará vitória em qualquer situação e problema e luta que você estiver enfrentando na sua vida. Meu pai, falecido, já está com meu Senhor na glória, desfrutando da sua beleza eternal. Meu pai sempre me dizia: vitória sem luta é vitória sem glória. Vitória sem luta é vitória sem glória. Nós vamos ter vitória, mas vamos ter que passar pelas lutas. Mas nas lutas não estaremos sozinhos, sempre venceremos. Sim, todos nós passamos por dificuldades e muitas lutas, mas com Deus, sempre, todas elas, nós venceremos. Todas elas. Jesus não nos enganou, ele disse sobre as lutas: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci.
Não perca o ânimo, não comece a reclamar, murmurar. Continue animado, louvando e adorando, porque ele venceu, nós vamos vencer também. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 34, 19. E eu termino aqui. Muitas são as aflições do justo. Não é do ímpio, não, do pecador. Aqui é o justo. De quem já teme a Deus, conhece Deus, anda no caminho de Deus. Percebeu? Muitas, não são poucas, são as aflições, os problemas, as lutas, perseguições e uma série de coisas que nós enfrentamos, porque esse mundo não tem nada, nós andamos na contramão desse mundo. Completamente, sofremos muito mais. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra de todas, está escrito nas Escrituras, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então aí está a segunda dica de hoje dessa série para você. Pare de reclamar da vida. Pare de se queixar e murmurar na sua vida. Mas aprenda a louvar, adorar e ser agradecido, e a sua vida certamente será uma vida melhor. Louve, adore, seja agradecido a Deus em qualquer circunstância da vida, e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Essa é a segunda dica. Pare de reclamar e comece a louvar e a engrandecer e a bendizer o seu Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta boa e graciosa hora que o Senhor nos deu, um tempo para estarmos junto com as nossas ovelhas, as ovelhas com o seu pastor, para mutuamente estarmos nos fortalecendo e nos alimentando espiritualmente, para permanecermos firmes na fé até aquele dia em que o Senhor venha nos buscar para que estejamos juntos com o Senhor. Abençoe esses queridos. Se há alguém entre esses que nos ouviram hoje, que tem reclamado, murmurado, questionado uma série de coisas, que eles recebam de Ti o Teu perdão e que eles possam ter aprendido hoje que o princípio que devemos praticar é o oposto da reclamação, mas é o louvor e a adoração. Que eles pratiquem isso, exercitem isso, estejam abençoados e a sua vida melhore profundamente, em nome de Jesus. Oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, amamos vocês, fiquem bem e até a próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, mais uma dica para que a gente possa viver uma vida melhor. Recebam o meu abraço, Deus abençoe vocês. Chamado pra louvar, eu não me prostro diante do sistema deste mundo. Tenho o privilégio de adorar ao dono de tudo, o autor da vida e da criação, o todo-poderoso dono da unção, o general de guerra que aqui está, o dono dessa igreja que vou adorar. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que na terra venha seca, mesmo sem ovelhas no curral, mesmo se tudo estiver indo mal, eu não adoro para que ele faça alguma coisa por mim. Eu não adoro para que ele me exalte aqui. Eu adoro porque preciso da presença do Deus vivo. Eu sou a dor.